Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora o nosso curso de atomística, trabalhando aí exatamente a primeira parte dos modelos atômicos. Então, nessa primeira aula, você vai ver comigo os filósofos gregos até o modelo de Dalton, tá? Então é o seguinte, quando você fala de ciência, não tem como você não começar pela filosofia, né? E a química não é diferente. Ela tem seu início aí com os filósofos gregos, tá? E para você situar aí na linha do tempo, eu estou conversando com você em torno aí de 350 anos antes de Cristo, com duas teorias, tá? Porque quando você fala em filósofos gregos, você tem uma primeira teoria desenvolvida por Demócrito e Leucipo, que trabalha exatamente a chamada teoria da matéria descontínua, tá? E Tiago, qual era o pensamento de Demócrito e Leucipo? Então é o seguinte, quando você pega uma porção da matéria, e aí eu falo de corpo, tá? E aí eu pego esse corpo e submeto ele a sucessivas divisões, e eu vou lembrá-los o seguinte, que divisibilidade é uma propriedade geral da matéria. Então, quando eu pego um corpo e promovo sucessivas divisões, eu vou chegar em uma porção indivisível. Daí vem a palavra átomo, onde o A vem de negação e o tomo ele vem de partes, ou seja, algo que você não divide mais. Então a ideia é bem simples. Se eu pego um corpo, promovo sucessivas divisões, vai chegar uma hora que eu não consigo mais continuar o processo de divisão ou de transformação dessa pequena porção. E aí eles chamaram isso de átomo, tá? E Tiago, vem cá, por que eles chamaram de teoria da matéria descontínua? Porque não daria para você fazer mais nada com esse ponto final das divisões. Então, esse ponto resultante aí do processo de divisão, eu não iria conseguir fazer mais nada com ele. Então, eles chamaram de teoria da matéria descontínua, onde não era possível dar continuidade ao processo de divisão ou de transformação desse corpo. E aí, aquilo ali na época foi um banho de água fria, né? Porque é o seguinte, todos os impérios, todos os reis sonhavam o quê? Em transformar qualquer coisa em ouro. Aí chega Demócrito e Leucipo dizendo que não é possível dar continuidade ao processo de transformação da matéria, ou seja, que não era possível transformar algo em ouro. Então aquilo ali foi um banho de água fria. Porém, sabendo que os reis se interessavam nesse ponto, né, em transformar qualquer matéria em ouro, aí veio quem? O cara chamado de Aristóteles. Aristóteles vem de aristocrata, ou seja, o cara que pensa em riqueza, ou seja, o cara que pensa como gente rica. Então, ele queria exatamente falar o que os reis queriam ouvir. Aí ele fala exatamente o oposto de Demócrito e Leucipo. Ele lança a chamada teoria da matéria contínua, ou seja, que seria possível dar continuidade ao processo de transformação de um material. Ou seja, seria possível transformar qualquer coisa em ouro. E aí, qual era a linha de pensamento de Aristóteles? Aristóteles, ele era fundamentado na chamada teoria dos 4 elementos de Empédocles, que foi outro filósofo grego. Então, para Empédocles, a matéria ela seria formada por 4 elementos: ar, terra, fogo e água. Aristóteles ele insere um novo elemento, formando a teoria dos 5 elementos. E que elemento seria esse? Seria um elemento eterno, seria um elemento etéreo, um elemento celestial. E aí veio o nome éter. Então, Tiago, esse éter que Aristóteles utiliza, ele não tem relação com o éter dos compostos orgânicos, tá? Esse éter, ele vem de algo que é etéreo, algo que é celestial, tá?
E esse éter viria exatamente a preencher exatamente esses 4 elementos: ar, terra, fogo e água. Tá? Então, para Aristóteles, a matéria seria formada por 4 elementos, mais um, que seria o éter. E esses 4 elementos, eles apresentariam qualidades. Então, tipo, quente, frio, seco ou então úmido. Então, para Aristóteles, eu tenho 4 elementos, mais um, que seria o éter. E esses 4 elementos básicos, eles iriam apresentar qualidades: quente, frio, seco e úmido. De maneira seguinte, se eu pegasse, por exemplo, o chumbo e aí aquecesse ele, transformando ele de frio para quente, eu poderia chegar em um patamar de aquecimento que seria capaz de transformá-lo, por exemplo, em ouro. Então, para Aristóteles, se você altera as qualidades da matéria, você seria capaz de alterar a composição dela. Então, bastaria você encontrar uma temperatura ideal, uma umidade ideal, para que você conseguisse transformar a matéria. Então, aquilo ali gerou nos reis uma expectativa muito grande, porque Aristóteles ele chegava com uma teoria que daria esperança de transformar qualquer coisa em ouro. Só que Aristóteles não conseguiu porra nenhuma, né? Então, ele ficava nessa pegada de ser capaz de transformar as coisas exatamente falando o que os reis queriam ouvir, tá? Então, temos aí essas 2 teorias fundamentais, que é a teoria da matéria descontínua e a teoria da matéria contínua, regendo aí os filósofos gregos, tá? E aí, Tiago, passamos um bom tempo sem ter nenhuma novidade. Aí lá entre o século XVI e o século XVII, veio um médico chamado de Stahl. E aí Stahl, ele vem com a chamada teoria do flogismo. Então vamos lá. Quando você pegar essa teoria na sua prova, o que é que tem que aparecer na sua mente, tá? Primeiro, essa teoria vai abordar o processo de queima, tá? E ela vai tentar explicar a capacidade de um material ser inflamável. Então imagine o seguinte, ó, o homem, desde muito tempo que conhece o fogo, mas explicar o processo de queima, explicar a capacidade do material ser inflamável, isso não tinha ocorrido até agora. E aí Stahl vem exatamente com essa teoria, a chamada teoria do flogismo. Então, só para lacrar comigo, quando se falar em flogismo, ele vai tentar explicar o processo de combustão e a capacidade do material ser inflamável, tá? Então, qual era a ideia de Stahl? Ele, meu irmão, quando eu pego madeira, por exemplo, e faço o processo de queima dela, eu obtenho cinzas. Fininho, visualmente, é fácil você perceber que no início tu tinha uma massa maior do que no final. Então, se eu pego madeira, queimo e obtenho cinzas, é notório que as cinzas, em seu conjunto, têm uma massa menor em relação a quem? A madeira inicial. Então, visualmente, Stahl percebeu isso, né? Que você saía de uma situação de maior massa na direção de uma situação de menor massa. Aí, ele queria exatamente explicar isso, né? Meu irmão, essa diferença, ela foi para onde? Tá? O que foi que ocorreu com essa massa? Então, Stahl desenvolve a chamada teoria do flogismo, que ele fala assim, ó, que ao queimar uma substância, temos a liberação do espírito da matéria. Então, se você linkar comigo, é o seguinte, ó, nos desenhos animados, antigamente, quando algum personagem morria, né? E aí você tinha a liberação do espírito dele na forma de uma fumaça, né? Então era muito comum associar fumaça a algo espiritual, né? Se eu pensar, por exemplo, no Aladim, né? O seu deslocamento, né? Ele se dá por meio de uma fumaça, né? Como se fosse uma fumaça.
Então, quando você trata dessa parte do flogístico, o que é que Stahl achava? Quando você queima uma madeira, você libera uma fumaça. E essa fumaça seria o espírito da madeira, tá? Ou seja, essa fumaça, ela seria o que ele chama de flogístico. E esse flogístico, ele apresentaria massa, o que justificaria a perda de massa quando eu faço um processo de queima. Então, bem simples, ó. Quando eu pego uma madeira, queimo ela, você vai liberar a fumaça. E vão ficar o quê? As cinzas. Essa fumaça, ela seria o espírito da matéria que iria ser o flogístico. E esse flogístico tinha massa, o que explicava essa perda de massa durante o processo de queima. Até que Stahl foi indagar o seguinte, ó. Stahl, como é que se explica a necessidade do ar em um processo de queima? Então Stahl respondeu assim, meu irmão, o processo de queima, para você queimar alguma coisa, tem que ter ar. Por que o ar é importante? Porque o ar, ele é o único meio capaz de receber o flogístico. Por isso que o ar é importante. Então, se eu pegar uma vela, por exemplo, que está acesa, aí eu jogo um copo por cima dela, ela vai parar, ela vai apagar. E por que ela vai apagar? Porque o meio que é o ar, ele é extremamente importante para receber o flogístico. Enquanto tiver ar, você tem liberação do flogístico. Que o ar acaba, isso não ocorre mais. Se você traz isso para o conhecimento atual, por que o ar é importante em um processo de queima? Porque na composição do ar eu tenho o O2, que é o nosso comburente, que é o nosso agente, o quê? Oxidante. Então, todo o processo de queima, eu tenho a necessidade do ar, para exatamente conseguir ter a chamada reação de combustão. Só que na época ele não tinha esse conhecimento, tá? Depois ele foi questionado o seguinte, ó, como explicar o crescimento de um vegetal? Aí ele falou assim, rapaz, quando você queima alguma coisa, você libera para o ar flogístico. E flogístico tem massa. E as árvores, elas conseguem absorver esse flogístico do ar e elas conseguem o quê? Crescer. Porque ao absorver o flogístico, elas incorporam massa. Aí elas vão crescendo. Então, assim, se você trouxer o flogístico para o nosso convívio atual, você tem quem, pessoal? O CO2, né? Então, quando eu queimo, eu libero o CO2 fica no ar, por fotossíntese, ele vai compor a biomassa vegetal, tá? Então, essa teoria de Stahl, ela tenta exatamente explicar esse processo de combustão. E quando uma substância é capaz de ser usada como combustível, porque para Stahl, você só poderia ser um combustível se você fosse capaz de liberar quem? O flogístico, tá? Então, materiais que são capazes de liberar flogístico, eles seriam materiais inflamáveis. Quem não consegue fazer isso, não seria. Beleza? Perceba que até agora eu só trabalhei com você teorias, né? Ou seja, ideias nada comprovadas. Beleza? E agora você entra comigo exatamente nas leis ponderais. Aí, brother, eu vou sair de teoria e eu vou entrar em lei. E se é lei, foi comprovado experimentalmente e tem validade até hoje. Então, a química como ciência, ela começa exatamente aqui, ó, nas chamadas leis ponderais. Filhinho, anote isso aí, ó. Quando eu falo em leis ponderais, são leis que relacionam massa, tá? Então, leis ponderais são leis que relacionam massa. Aí, meu irmão, todas essas leis ponderais, elas começam com Lavoisier. E em Lavoisier, ele detona a teoria do flogístico, tá? E ele comprova isso por meio da sua lei, que é a chamada lei da conservação das massas de Lavoisier. Então, o que foi que Lavoisier fez, tá? Ele fez uma reação química e essa reação ele fez em um sistema fechado. E ele percebeu, e naquela época Lavoisier tinha uma balançazinha, né? Então, ele fez uma reação química dentro de um recipiente fechado e ele percebeu que em nenhum momento a balança registrava uma mudança de massa.
Perceba que essa mudança de massa, ela foi vista onde? Lá por Stahl, né? Só que agora ele faz um processo reacional e ele não observa a balança registrar a mudança em seu valor. Ele, meu irmão, eu estou observando uma reação química e a balança ela não registra essa mudança de massa. Aí veio a chamada lei da conservação, que ele fala assim, ó, em um processo químico, possui massa conservada, se o mesmo ocorrer em um sistema fechado. Porque eu vou lembrar você que quando o sistema é fechado, ele não permite troca de matéria com o meio. Então, na lei de Lavoisier, o que é que nós temos? O somatório das massas iniciais vai ser igual ao somatório das massas finais. Então, perceba que a quantidade de matéria é conservada. As substâncias vão mudar, porque é um processo químico, mas a quantidade de matéria ela é conservada. Aí o que foi que Lavoisier fez, tá? Ele pegou o óxido de mercúrio na fase líquida e submeteu ele à passagem de uma corrente elétrica. Aí ele percebeu a formação de um líquido com aspecto metálico, que era o mercúrio, e ele percebeu a liberação de um gás, que é o gás oxigênio. Aí vamos lá. No início, ele utilizou 108,5 gramas de óxido de mercúrio, beleza? Fez o processo e a balança continuou registrando 108,5 no final do processo. Ele deixa o gás escapar e mede só a massa do mercúrio, que foi de 100,5 gramas. Naturalmente, a diferença quem é? O oxigênio, 8 gramas. Depois, o que é que Stahl faz? Ou o que é que Lavoisier faz? Ele faz a reação inversa. Que ele faz a reação inversa em um sistema aberto, ou seja, reproduzindo as condições de Stahl, que foi feito em um sistema aberto, ele queima o mercúrio em um sistema aberto. E ele compara as massas. Ele, meu irmão, quando eu pego 100,5 gramas de mercúrio e queimo ele, eu obtenho 108,5 gramas. Aí a teoria de Stahl não funciona, porque eu estou queimando e eu estou aumentando a massa. Então, a teoria do flogístico, que me fala que toda queima gera uma perda de massa, isso aí está errado, tá? Então, a lei de Lavoisier acaba com a teoria de Stahl, tá? Então, perceba que na lei da conservação da massa, o somatório das massas iniciais, ó, que é 108,5, vai ser igual ao somatório das massas finais, que é 100,5 mais 8, 108,5, tá? Ou seja, a massa inicial é igual à massa final. Galera, é bem tranquilo a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier foi interpretada como, né? Da seguinte maneira, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Perceba que uma substância composta, que é o óxido de mercúrio, se transforma em duas simples, mas a quantidade de matéria é conservada, tá? Porém, o mais interessante é você aplicar isso no teu dia a dia. E onde é que eu aplico a lei de Lavoisier no dia a dia? Na estequiometria, tá? Meu irmão, entende o seguinte, ó, se é lei, tu vai poder aplicar em qualquer situação. Então perceba o seguinte, ó, como é que eu aplico a lei de Lavoisier na estequiometria? Toda questão de estequiometria tem que obedecer à lei de Lavoisier, tá? Então perceba, ó, eu peguei aqui com você uma reação de neutralização, tá? Então eu peguei aqui, ó, o ácido sulfúrico, ele reagindo com o hidróxido de sódio, formando um sal, que é o sulfato de sódio, e água, tá? Beleza? Perceba o seguinte, ó. Toda equação, ela tem que estar balanceada. Para você trabalhar em estequiometria, tem que estar balanceada. Então é o seguinte, ó. O ácido sulfúrico, ele é um diácido, ou seja, ele pode liberar 2 hidrogênios.
E o NaOH, ele é uma monobase, só pode liberar uma hidroxila. Então, para conseguir neutralizar os dois H+, eu vou multiplicar o NaOH por 2. Porque perceba, ó, aqui eu vou ter 2H+, ó, e aqui eu vou ter 2 vezes a hidroxila, 2 OH-. Beleza? Tranquilo? Então, monto aí a minha reação. Porém, toda reação, ela é uma receita. Como assim, Thiago? Quando eu vou ler uma reação, eu leio assim, ó. Quando não tem nada, o coeficiente é 1, né? Então, para 1 mol de ácido sulfúrico, eu vou reagir com 2 mol de NaOH, formando 1 mol de sulfato de sódio, que é o sal, e 2 de água, tá? Então, quando eu olho para essa reação, eu tenho uma proporção em mol. Só que o seguinte, ó, a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Então, fica 2 vezes 1, mais 32, mais 4 por 16. Lembrando que as provas te fornecem as massas molares, tá? O sódio 23, o Ozinho 16, o H1 eu vou ter 40 gramas por mol. No sulfato de sódio eu vou ter 2 vezes 23 do sódio, mais 32 do enxofre, mais 4 por 16, 142 gramas por mol. E na água, 2 vezes 1, mais 16, 18 gramas por mol. Então perceba o seguinte, ó. Na minha reação, eu vou ter 1 mol de ácido, que tem massa quanto? 98, tá? Reagindo com 2 mol de base. Cada mol de base são 40 gramas. Se eu tenho 2 mol, 80, beleza? Eu tenho 1 mol de sulfato de sódio. E 1 mol vale quanto? 142 gramas. A água vale 18 gramas por mol. Como eu tenho 2, 36. Então é o seguinte, ó. Esses dados aqui, ó, você obtém a partir da tua reação. Então isso aqui, ó, é uma receita. Isso aqui é uma proporção em massa. Então para você reagir 98 gramas de ácido sulfúrico, eu preciso ter 80 gramas de base. E eu vou formar 142 gramas de sal e 36 de água. É uma receita. E se você perceber, a lei de Lavoisier, ela é respeitada. Então, ó, se eu pegar 98 com 80, eu vou ter 178 gramas no início. E no final, 142 mais 36, 178 gramas de produto, tá? Então, a lei de Lavoisier sempre vai funcionar em uma questão de estequiometria. Dominado aí? Tranquilo? Tiago, a segunda lei ponderal, ou seja, a segunda lei que trabalha relações de massa, é de um gênio chamado de Proust, que é a chamada lei da proporção fixa. Então, o que é que Proust ele me fala, tá? Ele enunciou o seguinte, da seguinte maneira a sua lei, que toda substância composta, ela possui uma proporção fixa entre as massas dos elementos que a formam. Como assim, Thiago? Vamos lá. Eu vou pegar aqui o CO2, beleza? Como é que eu faço a leitura da fórmula molecular do dióxido de carbono? Que eu vou ter 1 mol de carbono, beleza? Ó, a atomicidade do carbono é 1, para 2 mol em oxigênio. A atomicidade do ozinho, 2, tá? Só que a massa molar do carbono vale 12 gramas por mol. Então, se eu tenho 1 mol de carbono, 12 gramas de carbono. E 1 mol de oxigênio vale 16 gramas. Se eu tenho 2 mol, 32. Se você simplificar aqui, ó, dividindo o numerador por 4 e o denominador por 4, que é o maior divisor comum entre eles, eu vou obter 3 gramas de carbono para 8 gramas de oxigênio. O que é que a lei de Proust me fala? Que toda substância composta ela apresenta uma proporção fixa entre as massas dos elementos que a formam. Então, somente o CO2 vai ter essa proporção de 3 gramas de carbono para 8 gramas de oxigênio. É como se fosse a identidade da substância composta. E outra coisa, não me interessa de onde vem o CO2.
Se ele veio da respiração, da queima da gasolina, da queima da biomassa, não me interessa, tá? Todo CO2, ele apresenta uma proporção fixa de 3 gramas de carbono para 8 gramas de oxigênio. Então, cada substância composta teria a sua proporção. Beleza aí? Dominado? Porém, o mais interessante é você aplicar a lei de Proust na estequiometria. Eu vou só te falar uma coisa, tá? Quando eu vou trabalhar estequiometria, e no nosso curso você vai ver isso, eu posso resolver questões por regra de 3, eu posso resolver questões por análise, só que eu adoro resolver questões utilizando a lei de Proust. Perceba, a estequiometria começa com Lavoisier e Proust, meu irmão. Então eu vou utilizar o conhecimento desses dois caras para fazer qualquer questão de estequiometria. E eu vou te provar isso agora, tá? Então, vamos lá comigo, ó. Eu vou pegar primeiro a estequiometria básica, tá? Tranquilo? Então, ó, eu tenho uma reação. E toda reação é uma receita, né? Você viu comigo isso no slide anterior. E eu tenho 1 mol de ácido com 2 mol de base, 1 mol de sal e 2 de água. Aí na questão eu pego essa equação, tá? Vejo a proporção em mol e transformo de mol para massa. Porque a questão me dá os dados de massa molar. Então 1 mol de ácido, 98 gramas. 2 mol de base, 80 gramas. 1 mol de sal, 142 gramas. 2 de água, 36 gramas. Isso que eu grifei agora em amarelo é exatamente a tua receita, tá? Como se fosse fazer um bolo, né? Então você pega uma receita e vê lá as proporções corretas, né? Beleza? Aí eu vou para os dados que a questão me fornece. Então é o seguinte, ó. Vamos supor que esse dado aqui, ó, de 294 seja fornecido pela tua prova, tá bom? E eu quero saber o quanto de base eu vou ter que utilizar, o quanto de produto eu vou formar. Aí não tem estresse, brother. Estequiometria básica. Eu vou verificar qual é a relação de proporção entre a receita e o dado fornecido. Então, ó, 98 é a minha receita. O dado fornecido, 294. Então, Thiago, de 98 para 294, você multiplicou por 3. E, brother, o que foi que Proust me falou? Que a proporção é fixa. O que eu faço com um, eu tenho que fazer com todo mundo. Então, eu vou sair multiplicando todo mundo por 3. Aí eu vou saber o quanto de base eu vou ter que utilizar e eu vou saber o quanto de produto eu posso formar. Então, você sai multiplicando todo mundo por 3. Beleza? Então, isso aqui é o básico da estequiometria. Então, você vê exatamente o fator de proporção e reproduz esse fator para todo mundo. Dominado assim? Tranquilo? E, Thiago, e se eu pegar uma situação mais diferenciada aí? Beleza. Na estequiometria, por exemplo, você tem um lance do reagente em excesso, que é aquele reagente que foi colocado demais, ou seja, vai sobrar uma parte dele, e você tem o reagente limitante. O reagente limitante ele é chamado assim por quê? Porque ele vai limitar o consumo do outro. Ou seja, o limitante ele é consumido totalmente e o reagente em excesso é aquele que vai sobrar um pouquinho dele. Beleza? Vamos lá comigo então? Tiago, mas ó, vou colocar a mesma reação. Isso aqui em vermelho ó, é a minha receita, tá? Beleza? Pronto. Isso aqui você já aprendeu a fazer comigo. Dominado. Aí o seguinte, ó, vamos supor, quando é que eu tenho uma questão de reagente em excesso e limitante? Uma dica para você, tá? No primeiro caso, eu forneci para você só a massa do ácido, não foi isso? Beleza. Quando no enunciado ele fornecer a massa dos dois reagentes, então, ó, esses dois valores, 294 e 160, eles foram fornecidos pelo enunciado da questão, tá? Quando a questão te fornecer a massa dos dois reagentes, meu irmão, fica atento. Porque provavelmente tu vai ter uma questão de excesso ilimitante, tá? Então, beleza, ó. Aí os produtos eu vou ter que saber. Eu não tenho quanto de produto foi formado. Galerinha, olha como é fácil.
Eu vou comparar a receita, tá? Onde 98 reage com 80, com os números que foram dados pela questão. 294, 160. Agora percebam, de 98 para 294, tu multiplicou por 3. E de 80 para 160, você multiplicou por 2. Filhinho, vamos lá. Vamos lá. O fator de proporção é o mesmo? Não é. Quando o fator de proporção for diferente, como tem aí, ó, um 3 e o outro 2, acabou-se. Você tem um reagente em excesso e o limitante. O reagente em excesso é aquele cara que você colocou demais. Ou seja, aquele cara que apresenta o maior fator de multiplicação. Tá aqui, ó. Quem apresenta o maior fator de multiplicação vai ser o reagente em excesso. Então, o excesso é o ácido sulfúrico. E quem tiver o menor fator de multiplicação vai ser quem? O reagente limitante. Beleza? Então, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho 5 ovos para uma xícara de farinha. Aí tu triplica a quantidade de ovos e duplica a quantidade de farinha. Brother, vai ficar sobrando o ovo da parada aí, tu concorda? Então, é mais ou menos o que eu tenho em uma questão de estequiometria. Beleza? Aí outra dica, ó. Tiago, então quer dizer que fazendo isso, eu já sei quem é o excesso e quem é o limitante. Perfeito. E para você descobrir o quanto de produto vai ser formado, olha essa dica. A massa de produto é determinada pelo limitante. Como assim? O fator que você tem para o limitante é que eu vou utilizar onde? No produto. Então, se o fator do limitante, que é a minha base, é 2, então eu vou utilizar o fator 2 para exatamente achar o quanto de produto é formado. Dominado aí? Tranquilo? Então, ó, utilizando proporção, tu achou quem é o excesso, quem é o limitante e o quanto de produto é formado. Top aí? Aí se eu quero saber o quanto eu tenho de excesso, lei de Lavoisier. Meu irmão, Lavoisier me ensinou o quê? Que a soma das massas iniciais é igual à soma das massas o quê? Finais. Então vem comigo, ó. No início eu tenho quanto? 294 mais 160. No final eu vou ter quem? Os produtos, ó. 284 mais 72. Porém, cuidado. Dentro dessa massa de 294, você tem um excesso. E o excesso, ele sobra, ele não é consumido. Ou seja, o excesso está no início e ele está no fim. Então, eu vou somar aqui os produtos, ó, mais quem? Mais a massa do excesso. Ou seja, eu vou ter uma equação de primeiro grau. Então, a massa do excesso, 98 gramas. Beleza? Tranquilo? E, Titi, e se eu trabalhasse com divisão? Ficaria como? Sem estresse, brother, sem estresse. Vamos lá comigo. Tá aqui a reação. Isso aqui você aprendeu a obter comigo, ó, de boa, tranquilos. Não foi? Beleza? Show. E esses dois valores são dados pelo enunciado da questão. Então, ó, sem estresse. Vamos lá. De 98 para 49, tu dividiu por quanto? Por 2. Beleza. De 80 para 20, você dividiu por quanto? Dividiu por 4. Perceba que na situação anterior era multiplicação, agora é divisão, que é a operação matemática oposta. Então vamos lá. Eu falei assim para você, ó. Quem tiver o maior fator de multiplicação é o reagente em excesso. Só que como é divisão, é o inverso. Ou seja, quem tiver o maior fator de divisão é o reagente limitante. E quem tiver o menor fator de divisão é o reagente em excesso. Dominado aí? Então vem cá, quem é o excesso? O H2SO4. Quem é o limitante? O NaOH. E quem determina a quantidade de produto é o limitante. Então se você dividiu por 4 o NaOH, eu vou dividir por 4 os produtos. E eu vou ter a massa dos produtos. Beleza? E para achar a massa do excesso eu faço como?
Eu vou pegar 49 mais 20, que é o início. Isso é igual aos produtos, ó, 35,5 mais 9, mais o excesso. Lembrar que o excesso, ele aparece também no final, porque ele não foi consumido. E eu acho a massa de excesso. Beleza aí? Dominados? Vamos aí a outra situação de estequiometria. Vamos lá, ó, rendimento. Galera, eu vou te ensinar a calcular rendimento de uma forma que tu nunca viu na tua vida. Beleza? Utilizando a lei de Proust. Então vamos lá comigo, ó. Eu tenho a mesma reação, tá aqui minha receita, parará, show de bola, tranquilo. Aí o seguinte, em uma questão de rendimento, o que é o rendimento? Vamos lá. É mais ou menos assim, ó. Eu fui fazer uma prova de 10 questões, eu acertei 5. Meu rendimento, 50%. Rendimento é você dividir a tua nota pela nota máxima que você poderia ter e multiplicar isso por 100. Então, brother, é sem estresse. Então, vamos lá. Em uma questão de rendimento, a questão te dá as massas iniciais, beleza? Ela me dá as massas iniciais, show? E ela me dá as massas finais. Pronto. Aí eu vou comparar, tá? Beleza, ó. De 98 para 294, você multiplicou por 3. 80 vezes 3, 240. Então, esses dois dados, 294 e 240, eles foram fornecidos pelo enunciado, tá? Quando eu comparo uma receita com a quantidade que foi usada, o fator de multiplicação seria o quê? 3. Se você multiplicasse todo mundo por 3, o rendimento seria 100%, concorda? Só que na prática não foi isso que ocorreu. Na prova, ele me dá esses dois valores, ó, 284 e 72. E de 142 para 284, você multiplicou por 2. E de 36 para 72, você multiplicou por 2, tá? Lembrando, aqui não seria possível nunca ter um fator 3 e um fator 2, não pode. Porque a formação de um está vinculada à formação do outro, tá? Então, nos produtos, sempre o mesmo fator, beleza? Aqui eu posso ter fatores diferentes devido ao excesso ilimitante, tá bom? Mas não foi o meu caso aqui, ó. Eu multipliquei todo mundo por 3 nos reagentes e quando a questão me dá a massa dos produtos, eu percebo que o fator que ela utilizou foi 2. Então, Tiago, vamos lá de novo. Se todo mundo tivesse sido multiplicado por 3, seria a perfeição. Eu teria um rendimento de 100%, né? Porém, na prática, você multiplicou por 2 os produtos e multiplicou por 3 os reagentes. Para você determinar o rendimento, eu vou pegar a minha nota, que é 2, ó, que é o meu resultado final, vou dividir pelo máximo que eu poderia ter tirado, que seria quanto? 3. Então, 2 dividido por 3, 0,67. Vezes 100, 67%. Então, tu pega o fator do produto e divide pelo fator do reagente. Acabou-se. Dominado aí? Beleza? E aí, Titi? Quando você pega aí a última lei ponderal de relevância para a prova do Enem, você tem a chamada lei da proporção múltipla de Dalton, que caiu do Enem de 2019, tá? Então é o seguinte, ó, o que é que essa lei me fala? Me fala assim, ó, quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, ao manter a massa de um deles fixa, a massa do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos, tá? Tiago, explica isso aí, teclinha SAP, traduz isso aí. Então vem comigo, ó. Perceba que carbono e oxigênio podem formar duas substâncias completamente diferentes. O monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Beleza aí? Dominado? Então é o seguinte, ó, só para você entrar aqui no contexto. O monóxido de carbono, por exemplo, quando você inala ele se liga ao ferro 2+, da hemoglobina,
e inativa o transporte de oxigênio. Tu vai ficar lento, o teu metabolismo cai, né? Porque o transporte de O2 foi comprometido, tu dorme, morre. O dióxido de carbono, quando você inala ele, pelo fato de ele ter uma natureza ácida, quanto maior a concentração de CO2 no seu sangue, mais ele consegue mudar a acidez do sangue. Aí você ativa o bulbo, tá? E começa o processo de hiperventilação. Tu fica sufocado, né? Então você morre em função da acidose, tá? Enquanto que o monóxido, você morre por inativação da hemoglobina. Beleza aí? Tranquilo? Então, duas substâncias bem diferentes, tá? Então, perceba o seguinte, ó. Na formação do monóxido, eu tenho carbono e oxigênio. No dióxido, carbono e oxigênio. Vamos montar a reação para cada um, tá? Então, ó, o carbono vai reagir com o O2, formando monóxido. Só que no produto eu só tenho um oxigênio, né? E aqui eu tenho 2, ó. Então, vou multiplicar por 1/2, beleza? 1/2 vezes 2, 1. Dominado? E aqui eu vou ter, ó, C mais O2, formando CO2. Tranquilo? Vamos lá. Tiago, a massa molar do carbono, 12 gramas por mol. Se eu tenho 1 mol de carbono, 12 gramas. O O2 eu vou ter 2 vezes 16, 32 gramas por mol. Só que eu tenho meio mol, né? Então é metade de 32, 16. Lei de Lavoisier, 12 com 16, 28. Aqui eu tenho 1 mol de carbono, 1 mol de O2. Então 12 vai reagir com 32. Lei de Lavoisier, 44. O que foi que Dalton me disse? Ele fala assim, ó. Quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, ao manter a massa de um deles fixo, e eu mantive a do carbono em 12, a massa do outro irá variar em uma razão de números inteiros e pequenos. Como é que eu obtenho números inteiros e pequenos? Dividindo todo mundo pelo menor. Então, 16 e 32, que é o menor? 16. Se tu dividir os dois por 16, ó, eu vou obter 1 e 2. Ou seja, uma relação de números inteiros e pequenos. E como é que o Enem pode cobrar isso de vocês, tá? O Enem cobrou o enunciado da lei, que o aluno tinha que saber, ou então ele pode cobrar como? Perceba o seguinte. Aqui eu tenho uma combustão parcial, né? Vou formar monóxido. E aqui eu tenho uma combustão total, vou formar dióxido. Perceba, quem determina o tipo de combustão não é a quantidade de combustível, mas a quantidade do comburente, que é o O2. Então, em um ambiente fechado, então, onde a concentração de O2 é menor, tende a ser menor, então tu favorece a combustão parcial. Se o ambiente ele é aberto, que eu tenho uma alta circulação de ar, uma alta concentração de O2, tu favorece quem? A combustão total. Por isso que quando você tem incêndios como o da Boate Kiss em 2011, como o ambiente era fechado, então você favorece a formação de quem? De monóxido, tá? Então, se eu tenho um sistema aberto, eu favoreço ao dióxido, um ambiente fechado, eu favoreço ao monóxido. Beleza aí? Tranquilo? Show? E aí, Tiago, é exatamente essa lei da proporção múltipla que Dalton faz o seu modelo atômico, tá? Então, o primeiro modelo atômico, que é o modelo de Dalton, ele é fundamentado em relações de massa, tá? Beleza aí? Dominado comigo? Então é o seguinte, ó. Quando eu pego aí o modelo de Dalton, o que foi que Dalton pensou, tá? Ele, meu irmão, vem cá. Quando eu pego uma reação química, perceba aqui, ó, C mais O2 formando CO2. Perceba que o carbono continua sendo o quê? Carbono. Ele só se reorganizou de uma forma diferente. O oxigênio continua sendo o oxigênio, só que ele se reorganizou de uma forma diferente. Então, ó, a mesma coisa aqui, ó. Vou voltar aqui com você. Então, tipo, ó, na reação de neutralização, o hidrogênio continua sendo hidrogênio, o enxofre continua sendo enxofre, o sódio continua sendo sódio, o oxigênio continua sendo oxigênio. Então, o que foi que Dalton percebeu? Que o átomo em si não sofria nada. Então, daí vem o seu primeiro enunciado, que ele fala assim, ó,
que toda a matéria é constituída de átomos maciços e indivisíveis. Ou seja, maciço era rígido. Daí você associar Dalton ao modelo da bola de sinuca, que é a bola de bilhar. Então, quando você pega o átomo, como ele não sofre nada em uma reação, é porque ele é maciço, ele é rígido, ele é indestrutível, tá? É indivisível. Então, esse é a primeira informação de Dalton. Nós sabemos que isso é errado hoje. Foi o que o Enem fez com você em 2019. Ele faz o quê? Cita os postulados de Dalton e ele quer que você julgue o que é que está certo com o conhecimento de hoje, o que é que está errado. E essa primeira informação está errada, né? Se eu pensar hoje, no caso do átomo, ele é divisível. Tem os prótons, os nêutrons, os elétrons. Os prótons são divisíveis, né? Os quarks up, os quarks down, beleza? Então a primeira, game over. Na segunda, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Então o que foi que Dalton fez? Ele lança o primeiro conceito de elemento químico, onde átomos de um mesmo elemento vão apresentar a mesma massa. Perceba, Dalton só trabalhou com massa, teriam o mesmo tamanho, beleza? E teriam propriedades iguais. Com o conhecimento que nós temos hoje, isso não é verdade. Se eu pegar, por exemplo, o carbono 12 e o carbono 14, que são isótopos, eu tenho o mesmo elemento com massas o quê? Diferentes, né? Então essa segunda, infelizmente, hoje não tem mais validade, tá? Terceira informação. Ela é vinculada à segunda, né? Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Perfeito. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Falso. E os isóbaros? Se eu pegar, por exemplo, o cálcio 40 e o potássio 40, são átomos de elementos diferentes, porém com massas iguais. Então esse terceiro postulado, ele está fora, tá? Quando eu pego o quarto postulado, ele vem exatamente da reação química. Os átomos são indestrutíveis, porque ele percebeu que carbono continuava sendo carbono. E nas reações químicas mantém suas identidades. Perfeito. Foi isso que eu falei, né? Carbono continua sendo carbono, ele mantém a identidade dele, tá? E aí, você tem hoje que isso é falso, né? Se eu pego, por exemplo, o urânio e ele sofre um processo de fissão nuclear, você vai quebrar o núcleo de urânio, formando outros dois núcleos, tá? Então, a radioatividade me permite que essa quarta informação esteja errada, tá? E na 5 eu tenho assim, ó, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Brother, isso é a lei da proporção múltipla. E se é lei, tem validade, tá? Então, todo o enunciado de Dalton, ele é fundamentado na lei das proporções múltiplas. Beleza aí? Dominado? E eu vou fazer uma questão com você que é bem interessante, ó. Só para você lacrar isso aí comigo. Uma maneira de remover resíduos de mercúrio em uma solução é utilizar enxofre. E isso é muito utilizado, por exemplo, para você remover metais pesados de mananciais. Tu utiliza enxofre, tá? Na forma de sulfeto, beleza? Que é o S2-. O método baseia-se na formação de um sal de baixa solubilidade em água, o sulfeto de mercúrio, que se deposita e pode ser separado por filtração. Uma amostra continha 20 gramas de mercúrio que necessitavam ser removidos. Ao utilizar 1,6 gramas de enxofre, uma técnica de laboratório notou que metade do mercúrio foi removida. Perceba que eu tenho uma relação de proporção aí, né? Para 1,6 gramas de enxofre, eu vou remover metade de 20, ou seja, 10 gramas, né, de mercúrio, sem restar enxofre. Repetindo o ensaio com uma segunda amostra contendo os mesmos 20 gramas de mercúrio, foram utilizados 4 gramas de enxofre. Ao final, observou-se que... Então vem cá, ó. Eu tenho mercúrio mais enxofre formando sulfeto de mercúrio, né? O enunciado me fala o quê? Que 1,6 de enxofre reage com 10 de mercúrio. Leite Lavoisier, vou formar 11,6. Beleza? Tranquilo? Aí o cara utiliza 4,20. Brother,
De 1,6 para 4, tu multiplicou por quanto? Você multiplicou por 2,5, confere? E de 10 para 20, tu multiplicou por quanto? Por 2. Filhinho, vem cá. O fator de proporção é o mesmo? Não é. Isso quer dizer o quê? Que quem tiver o maior fator de proporção, quem é? É o excesso, que é o enxofre. Quem tiver o menor é o limitante. Game over. Show de bola? Tranquilo? Lembrou comigo? A quantidade de produto formado é vinculada a quem? Ao fator do limitante, que é quanto? 2. 23,2. Lei de Lavoisier, 20 mais 4 vai ser igual a 23,2 mais o excesso. De quanto é o excesso? 0,8. E quem é o excesso? O enxofre, porque tem o maior fator de multiplicação. Game over. Então aqui você vem comigo, ó. O gabarito, letra C de casa. Todo o mercúrio foi removido, porque ele é o limitante, e vai restar 0,8 gramas de enxofre, que é o excesso. Cheiro, no nosso próximo encontro, tá? Eu vou tratar com você do modelo de Thomson, que é genial, tá? Então, cheiro, até a próxima aula. Valeu, galerinha!